Bom, pessoal, esse vídeo em específico é para nós falarmos sobre a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, em especial o ativismo político do Martin Luther King, mas citaremos também Malcolm X ou Malcolm X, como alguns preferem pronunciar, tá? Porque é importante que a gente fale sobre isso. Claro que eu vou fazer aqui um apanhado geral, que não é suficiente para conhecer a luta desse movimento pelos direitos civis dos negros, em especial diante de tudo que ainda tem acontecido e essa perseguição que continua, né? Como eu assisti recentemente alguns documentários também, que estão no YouTube, no Netflix, na Globoplay, em diversos, né, em diversas plataformas que disponibilizam. Então a gente tem não só a literatura, mas o cinema, a cinematografia a nosso favor para que a gente estude sobre isso, tá? Quando a gente fala no Martin Luther King, a primeira coisa que vem à nossa mente é a luta pacífica, a resistência não violenta que era pregada por ele, através também de uma ideia de desobediência civil, que nós já ouvimos falar quando falamos do Mahatma Gandhi na Índia. Essa desobediência civil seriam boicotes econômicos e diversas outras ações que mostrem que essa população faz parte daquela sociedade e precisa ser respeitada. Então ela não vai agir com violência, mas ela vai agir de alguma maneira, né? Não é não reagir, mas é reagir de uma outra forma. Era isso que o Martin Luther King pregava. E todas as vezes que houve algum tumulto por parte dos manifestantes, ele dizia claramente que aquele tumulto havia quando eles não eram ouvidos. E isso é um fato, né? Continuam não sendo ouvidos e desrespeitados e assassinados. Então muitas pessoas falam assim, mas olha, sai para o movimento e bota fogo nos carros. Mas o que desencadeou aquilo? Eu não estou defendendo destruição de patrimônio público, mas a questão é, quando um jovem de 14 anos é assassinado, executado por estar andando na rua, desarmado, e porque não quis ir para a calçada, que foi um fato que aconteceu em 2014, aliás, o jovem tinha 16 anos, e ele foi assassinado no sul dos Estados Unidos, não lembro agora o nome da cidade, mas a morte desse jovem, ela mostra que o racismo está no DNA dos Estados Unidos, da América. O policial pediu para ele e o amigo irem para a calçada, porque eles estavam andando na rua, e ele falou, mas por quê? Não tem ninguém, a rua tá vazia. Porque ele discutiu, ele levou um tiro, ele ajoelhou, ergueu as mãos e pediu pro policial não atirar mais, porque a mãe dele o esperava em casa, e o policial ainda deu mais 6 tiros. Ele foi executado e ficou estirado, né? E aí no documentário eles mostram ali que os negros falam assim, se fosse num bairro branco, um corpo jamais ficaria tantas horas estirado no chão e nem teria sido executado dessa forma. E infelizmente a gente sabe que é real, e isso acontece lá, e acontece no nosso país. Bom, vamos focar então no Martin Luther King, que é assassinado no dia 4 de abril de 68. Ele era um reverendo, era um pastor protestante, que lutava pacificamente pela libertação dos negros, que embora tenham sido alforriados e tenham conquistado a liberdade, né, durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, inclusive com liderança do Abraham Lincoln, que era o presidente nortista, eles nunca foram reinseridos à sociedade e a segregação racial permanecia existindo. Quando Martin Luther King inicia sua luta, houve um episódio muito emblemático com a Rosa Parks, que era uma costureira, que se recusou na cidade de Montgomery, a ceder o seu lugar no ônibus para um branco. Porque os negros eram obrigados a ficar em pé ou ir para o fundo do ônibus para ceder os seus lugares aos brancos. Porque a segregação racial continuou existindo, embora a escravidão tenha sido abolida. Como ela se recusou a ceder o seu lugar a um branco, ela foi presa. E a prisão dela levou o ativismo político a se manifestar, e Martin Luther King fez uma manifestação imensa, pacífica, pregando então o fim da desigualdade racial, pela inserção dos negros norte-americanos na sociedade. E essa luta durou muito tempo, começando ali na década de 50, esse episódio foi em 55, e vindo até a década de 60, quase início dos 70, quando ele é assassinado. O Martin Luther King e o Malcolm X divergiam em muitos aspectos, embora o Malcolm X tenha
muitas vezes elogiado Martin Luther King e dito que as pessoas deveriam ouvi-lo, porque ele o admirava. Mas o Malcolm X era mais radical. E cansado da opressão a qual os negros eram o tempo todo expostos, né? Ele era mais ligado ao campo socialista, tinha se convertido ao islamismo, né? Malcolm X ou Malcolm X, e ele pregava em diversos momentos a supremacia negra, em contraposição à supremacia branca. Então ele dizia que não era de forma pacífica que eles iam conseguir mudanças, que eles precisavam ser ouvidos e se não seria por bem, seria por mal. Houve um movimento, Black Power Conference, que reuniu ali mais de 1.100 homens com ações mais violentas e mais radicais contra a opressão e o racismo nos Estados Unidos da América, né? A gente está falando dentro de um contexto de uma revolução cultural, década de 60, em que muitos movimentos surgem, né? O Martin Luther King chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 64 por conta do seu ativismo político pacífico, em que muitas vezes eles se ajoelhavam e ofereciam flores a quem estava apontando fuzis. Ele deixou uma lição muito grande, ele faz discursos belíssimos, os livros que foram deixados com seus discursos são maravilhosos, precisam ser lidos. E um dia antes do Martin Luther King ser assassinado, ele disse algo que parecia que era como uma despedida, algo quase que profético, como se ele soubesse que ele não estaria ali mais. E ele dizia que talvez eu não chegue ao monte junto com vocês, né? Ele dizia para o pessoal do movimento negro, mas eu acredito que nós chegaremos a um lugar onde seremos todos iguais e os meus 4 filhos poderão andar livremente sem terem medo de serem mortos e de não voltarem para casa. I have a dream, né? Eu tenho um sonho, é o principal discurso dele, feito em 63, que deixa uma mensagem de amor, de luta pela igualdade racial muito bonita, que deveria ser seguida. Ele foi morto por um radical branco chamado James Earl Ray, que era um cara muito ligado à ideia de supremacia branca. A gente sabe que os Estados Unidos têm essa questão muito forte e recentemente surgiram movimentos novamente como a Ku Klux Klan, que prega a eliminação dos negros. Então a gente precisa ter realmente um cuidado muito grande e a luta ainda não terminou. Haja vista recentemente a morte do George Floyd, que desencadeou o Black Lives Matter, né? A vida das negras importam, e brancos e negros unidos lutando contra essa opressão. E aí eles mostram ali claramente como é que você pode usar o seu privilégio branco, né? As mulheres brancas ficaram na frente, na linha de frente, protegendo as mulheres negras, por exemplo, nas passeatas, quando a polícia ameaçou vir para cima. Eu acho que nós deveríamos ler muito mais sobre isso e nos colocarmos nessa posição de colaboradores na luta contra o racismo. Como dizia Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E infelizmente em muitos movimentos e passeatas a gente tem acompanhado, principalmente lá nos Estados Unidos, porque eles se levantaram muito mais lá do que aqui. Parece que a gente deixa os nossos jovens negros serem mortos todos os dias, um verdadeiro genocídio, e não fazemos absolutamente nada. E lá esse movimento é muito grande e infelizmente em muitos momentos esses grupos de supremacistas brancos ligados à Ku Klux Klan ainda acabaram sendo protegidos pela própria polícia, e isso é chocante. Em 57 houve um fato em Little Rock, que era a capital do Arkansas, nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, que era o sul escravista, onde, né, o racismo acaba sendo muito maior. Surge uma lei dizendo que deveria acabar a segregação racial e essa história de escolas para brancos, escolas para negros, e algumas escolas para brancos acabaram liberando vagas para estudantes negros. E 9 estudantes negros precisaram ser escoltados para não serem mortos, porque não queriam permitir que eles entrassem na escola. E cada um deles precisou ser escoltado por um guarda-costas para que eles pudessem permanecer durante toda a aula sem serem atacados. Embora tenham que ter aguentado agressões verbais o tempo todo, quando não chegavam a ser agressões físicas. Uma série de acontecimentos, né? Deem uma pesquisada sobre esse caso, tá? Dos estudantes de Little Rock, 9 alunos de Little Rock, no Arkansas, Estados Unidos, que precisaram da interferência do presidente na época, Dwight Eisenhower, que vai enviar militares a Little Rock para proteger esses alunos, e houve uma série de polêmicas em torno desse caso em 1957, posteriormente ao caso de Rosa Parks, que tinha acontecido em 55. Então a luta era muito grande.
E por isso que e ela continua até hoje, é por isso que a gente precisa estudar mais sobre isso e buscar entender a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, e que também deveria ser uma luta nossa, porque o mundo ainda pratica atos de racismo diariamente, e isso precisa ser combatido. E muitos desses manifestantes do movimento negro dizem: nós estamos cansados de sermos silenciados, estamos cansados de sermos executados. Então, eles precisam ser ouvidos de alguma maneira. E que a gente deveria, inclusive, agradecer por eles não se revoltarem totalmente contra nós. Porque foram séculos de opressão, racismo, humilhações diárias. Né? É isso, gente. Eu espero que tenha dado uma clareada. Martin Luther King se tornou um mártir, não foi à toa. E quem não ouviu nenhum discurso dele no YouTube tem. Vale muito a pena, porque é uma mensagem de amor e de luta pela igualdade racial que precisa ser ouvida, tá? Vou parar esse vídeo para poder gravar o próximo para vocês.